Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula da sua jornada financeira. Eu sou a professora Luciana Roberta de Moura e vou estar contigo nessas 5 aulas para, de uma forma muito prática, construir toda uma mudança nessa cabeça financeira que você tem hoje e que ao final dessas 5 aulas nós tenhamos um novo comportamento financeiro. Seja bem-vindo, fique muito à vontade para fazer perguntas, eu vou disponibilizar vários canais para vocês estarem encaminhando as perguntas de vocês, as dúvidas, os questionamentos durante essa nossa semana de aula. Lembrando que ao final dessas 5 aulas nós teremos mais 30 dias de mentoria de forma gratuita para que você possa realmente construir o seu futuro financeiro. Eu vou mostrar para vocês como que eu construí o meu futuro financeiro. Isso começou lá atrás num planejamento aos 19 anos. Então, como que tudo começou? A gente fala muito hoje em dia de aplicativos, de onde que eu vou buscar informação, o que que eu vou fazer, qual é a melhor forma, uma planilha e tudo mais. Mas lá atrás, aos 19 anos, e hoje eu tenho 40 anos, eu tinha poucos recursos, né? Nós não tínhamos a internet como temos hoje, eu não tinha acesso a computador, então eu decidi aos 19 anos dar uma guinada na minha vida. Eu achei que a minha situação de vida ela estava um pouquinho conturbada demais. Então eu decidi com uma folha de papel e uma caneta fazer um planejamento. Então nesse planejamento eu construí toda a saga que eu vou contar rapidamente para vocês. Então eu peguei uma folha de caderno e escrevi umas metas até os 25 anos. Então eu tinha uma organização ali, eu tinha que atrelar sempre, a gente vai falar disso no curso. As metas e os objetivos financeiros, eles andam em conjunto. Nós vamos construir as metas de vocês também e eles vão estar sempre atrelados a objetivos, né? Então, novas metas eu construí até os 25 anos, eu queria ter, então, até os 25 anos eu queria ter virado gerente de uma empresa, até os 25 anos eu queria ter começado uma faculdade, eu tinha toda uma organização, um cenário completamente atípico, mas eu tinha uma organização do que eu queria. Então, eu queria ter virado gestora até os 25, eu gostaria de ter organizado já minha vida para entrar na faculdade aos 25, e aos 25 anos eu tinha conseguido isso, eu virei gerente de uma construtora aos 24 anos. Então eu comecei a construir novamente metas aos 25. Então lá eu tinha apartamento, né, nessas metas dos 25 até os 30. Então o que eu gostaria de construir? Eu gostaria de ter meu apartamento, mas tinha que ser no centro da cidade. Eu queria comprar o meu primeiro carro e eu queria ter a formatura então nessa faculdade. E como que eu fiz tudo isso, né? Dos meus 19 até os 25, dos 25 até os 30, além da minha renda fixa, que era trabalhando para empresas, eu também sempre estava complementando com rendas extras. Isso nós vamos falar no curso também. Então, junto com isso, eu complementava dando aulas particulares, eu complementava dando aula em escolas. Então, eu estava sempre juntando mais renda para poder fazer esses sonhos acontecerem, essas metas serem atingidas, né? Quando eu cheguei aos 30 anos, então, de fato, eu comprei meu apartamento no centro, né, que é onde eu tô gravando esse vídeo, inclusive, para vocês nessa aula. Eu comprei o apartamento, eu comprei o meu primeiro carro, que foi um Clio, né? Então, eu atingi isso. E eu também me formei na faculdade aos 30 anos. Então, todo esse pacote que estava previsto dos 25 até os 30 para acontecer, e observem que a gente está falando aqui em 5 anos, então tem objetivos de vocês, metas que vocês vão construir no curto, médio e longo prazo. Então, não fiquem nervosos para fazer isso para ontem, né? Vamos organizar as coisas para que elas tenham um tempo de maturação para que de fato aconteça. Então, aos 30 anos, eu comecei a organizar para chegar nos 35. Então, eu vi que podia ser feito muita coisa e comecei a me organizar de novo. Então, até os 35 eu gostaria de casar, porque eu já tinha trabalhado muito e ainda não tinha achado a minha cara à metade, né? Gostaria de fazer uma pós, porque eu entendi que só a graduação seria pouco dentro da minha formação educacional, e também coloquei que eu gostaria de ser empreendedora. Eu já estava na hora de dar um passo acima aí para começar a construir a minha própria empresa, porque eu tinha ideias diferentes muitas vezes e eu gostaria de fazer o meu negócio trabalhando com treinamento e consultoria focado na minha forma de trabalhar, nessa minha metodologia que a gente faz hoje, que é a hands-on, que é mão na massa, né? Então, eu gostaria de construir um negócio que fosse focado nisso. Então, de novo, mais 5 anos, né? Então, sempre de 5 em 5 eu fui galgando as minhas metas, os meus objetivos. Aos 40 anos, eu tinha um objetivo muito claro, que era atingir os 6 dígitos.
Então, de patrimônio, num global do que eu tinha construído nessa minha trajetória, eu queria aos 40 anos ter 6 dígitos. E felizmente eu consegui atingir ela ano passado, foi um marco muito importante na minha vida, que eu comemorei bastante, fiquei muito emocionada. E então eu vi que muita coisa era possível desde que a gente tivesse essa programação curto, médio e longo, né? Então fiz a troca do carro, então pelo meu terceiro carro eu queria que ele fosse uma caminhoneta preta, era um sonho meu antigo, também uma meta, né? A gente fala muito de sonho, mas é uma meta. Meu terceiro carro tinha que ser preto, meu terceiro carro tinha que ser uma caminhoneta. Tá na garagem, tá ali, tá pago já, né? Foi comprado certinho, à vista, pago, com desconto, tudo certo. Então, eu fiz um novo MBA, eu também tinha um sonho, né? Uma meta pessoal de estudar na PUC, e eu queria pagar esse curso à vista, porque os outros cursos todos foram parcelados. Então a gente tinha que correr muito atrás para conseguir pagar aquele boleto. Então eu consegui pagar o meu MBA na PUC à vista. Também foi uma realização de um sonho muito grande que eu consegui hoje só estudar. Hoje, graças a Deus, eu não preciso estar pensando no boleto da pós, do MBA que eu estou cursando. E eu consegui realizar projetos incríveis, assim, eu fechei parcerias com grandes empresas ano passado, atendemos grandes empresas do varejo, e então com grandes entidades também de grande renome. Então eram projetos que eu tinha profissionais que também estavam aqui no meu planejamento, que ano passado foram concretizados. O que eu quero dizer com essa breve explanação? Tudo que vocês colocarem no papel, tudo que vocês colocarem numa planilha, num aplicativo, e vocês tiverem disciplina para seguir aquilo, para entender os caminhos que aquilo vai percorrer, para entender os sacrifícios que vocês vão ter que fazer no caminho, porque sim, uma jornada profissional, uma jornada financeira, uma jornada pessoal, ela exige sacrifícios, ela exige algumas mudanças, algumas formas de pensar diferente. A gente vai ter que mudar a cabeça para atingir esses resultados. Então, eu quero compartilhar com vocês esses breves minutos para que vocês entendam que eu continuo fazendo isso. Eu tenho uma outra meta até os 45, então comecei uma nova jornada de 5 e agora o meu caminho é os 7 dígitos, né? Então, há todo um planejamento para atingir os 7 dígitos aos 45 e aí a gente trabalhar numa questão de independência financeira que tanto se fala. Mas tem um planejamento, tem um foco e tem um porquê, né? Então, a gente tem que achar um porquê para começar as coisas. Sem um porquê, de nada adianta a gente começar projeto nenhum. Então, eu vou deixar aqui uma primeira missão para você, que é meu aluno que está nos acompanhando nessa jornada. Encontre o porquê você está fazendo a sua jornada financeira. Se você encontrar esse porquê, ao final dessas 5 aulas, vai ser muito mais fácil vocês conduzirem o planejamento de vocês. Se vocês encontrarem esse porquê, vai ficar muito mais tranquilo realizar e atingir os objetivos. Mas vamos seguir adiante. Vamos falar um pouquinho dessa nossa primeira aula. Então a gente vai falar de diagnóstico da sua saúde financeira, a gente precisa verificar, fazer um check-up aí da vida financeira, né? Obviamente que precisamos olhar números e os números sempre apavoram, os números assustam, os números deixam a gente nervosos e a gente precisa realmente rever isso tudo para que a gente pare e pense o que está acontecendo. Isso é fundamental, não tem como fugir disso, certo? Então a gente vai ter essa parada de números, mas não se assustem, não corram daí, não saiam correndo, não arrumem alguma coisa para fazer, porque isso faz parte do processo, né? E nós vamos falar também de uma coisa extremamente importante, que é a reserva de emergência. Então eu vou convidar vocês também para a gente analisar qual é a sua reserva de emergência. Lembrando que toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me encaminhar por e-mail, pelo WhatsApp, que eu vou estar informando vocês durante toda essa semana e por mais 30 dias ainda de toda essa mentoria que a gente vai estar disponibilizando para vocês. Vamos aos primeiros passos, vamos juntos aos primeiros passos dessa jornada. Todo esse material também didático aqui que a gente construiu para vocês vai ser enviado por e-mail, então vocês não precisam ficar angustiados com nada, vai ser disponibilizado tudo isso no nosso treinamento. Vamos começar o passo a passo aqui. Primeiro a gente tem que definir qual é a receita líquida de vocês mensal. O que é essa receita líquida, né? É aquele líquido do contra-cheque, é o que de fato a gente recebe. Muitas vezes a gente se ilude com aquele bruto, né? Eu ganho 4 mil reais por mês, eu ganho 5 mil, mas de fato o que entra na conta é menor, né? Então a gente tem que lembrar
do que de fato entrou na conta de vocês para compor essa receita. Esse é o nosso princípio para definição da saúde financeira de vocês. O nosso segundo passo é fazer um levantamento, e aí eu vou puxar a orelha. Tem que ser um levantamento verdadeiro de custos e despesas, gastos, tudo que vocês têm de saída do mês de vocês. Vocês precisam ser verdadeiros. Não adianta começar a fazer o levantamento. Ah, mas esse negócio aqui não é sempre. Ah, mas às vezes. Ah, mas esse aqui eu não gostei, eu vou tirar. Esse aqui também não ficou bonito. Não adianta se iludir, tá, pessoal? Na jornada financeira, quando a gente está fazendo com uma empresa, funciona da mesma forma. Nós vamos fazer um levantamento de custos, tem que ser o real. Então, o que de fato acontece? Aquela questão de maquiar, de deixar mais bonito, enfim, ele não nos ajuda a traçar um cenário ideal. Ele, na verdade, engana, a gente acha que tá tudo bem, a gente acha que tá tudo certo, e por final de contas não está. Então, não é o nosso foco. Bem tranquilo, é vocês com vocês. Vocês vão compartilhar comigo a informação se quiserem, tá? Fiquem bem tranquilos com relação a isso. Se vocês não quiserem passar os números para mim, quiserem só ficar com vocês, trocar uma ideia de uma dúvida, é tranquilo também. Aqueles que quiserem compartilhar, eu vou estar ajudando na análise, em sugestões, em oportunidades que eu entendo que possam ser alteradas para que vocês tenham mais saúde financeira. Mas aqueles que só quiserem fazer para si, tranquilo também. O nosso foco aqui é ajudar você a analisar os dados, a olhar esses números e a tomar novas posições com relação ao financeiro de vocês. O nosso terceiro passo é a gente fazer um levantamento que também dá um pouco de nervoso, né? Em alguns casos ele também não existe, mas vocês têm que fazer um levantamento de quanto de dívidas vocês têm atuais. Não é só a dívida, é a dívida e para quem eu devo. Então, se é um cartão de crédito, se é um banco, se é um parente, se é um amigo, enfim, todo esse universo de vocês precisa ser tratado para fazer esse levantamento. Então, o primeiro passo de vocês, o primeiro tema de casa para nossa segunda aula. Vocês precisam fazer um levantamento de qual é a receita líquida, o que de fato vocês recebem por mês. Vocês precisam fazer um levantamento de quanto de dinheiro vocês gastam e no que. É importante o no que para a gente entender algumas questões. Para vocês terem uma ideia, eu tive uma aluna que ela queria muito, o sonho dela era ter um tênis de marca, ela queria um tênis bacana, assim, um Reebok, um ASICS, um Nike, alguma coisa assim. E ela me disse, mas com o salário que eu ganho eu nunca vou conseguir fazer isso, porque eu ganho pouco, eu ganho o piso do comércio, é um absurdo eu achar que um dia eu vou ter um tênis desse. E eu propus esse exercício para ela na época também, para ela fazer um levantamento de quanto ela ganhava líquido, onde ela investia o dinheiro dela, onde é que ela gastava, enfim, onde estava indo o dinheiro dela. E ao final desse primeiro mês de levantamento, nós descobrimos que ela poderia comprar por mês um tênis desse, que era o sonho dela, porque ela gastava tudo isso com lanches na rua. Então ela comprava um risole aqui, um todinho ali, um refrigerante lá, mais um pacote de biscoito aqui, aí dava vontade de pegar mais um cachorro quente, e assim ela pegava um Trident, e assim ela ia. E a gente somou ao final desse primeiro mês e ela descobriu que ela já poderia ter esse tênis há muito tempo, só que ela achava que aquilo estava muito longe, porque como ela não gerenciava os números e o dinheiro parecia que corria da mão dela, ficou muito fácil para ela achar que era impossível. Esse é o primeiro momento que a gente já tem que trabalhar aqui, ó. O impossível é só uma questão de opinião. Isso não é só letra do Chorão, tá? Isso é uma realidade. A gente acha que as coisas muito longe, aquele carro eu nunca vou ter, aquela casa eu nunca vou ter, aquela conta nunca vou. A gente cria um nunca, porque daí o nosso cérebro também aceita isso de uma forma muito normal. Se eu sei que nunca, por que eu vou mudar alguma coisa para tentar realizar? Então, parem um pouquinho com esse eu nunca vou poder, não se limitem, não se sabotem. Essa é uma outra dica para vocês. Então, quando fizerem o levantamento, vão atrelando assim, eu gostaria de ter isso, viajar para tal lugar, conquistar tal sonho. E vamos olhar esses números de uma forma muito tranquila para ver o que ali está sabotando vocês. E não é que vocês têm que deixar de tomar café, poupar no café, estar com sede e não tomar água na rua. Não é esse extremo, não é? Eu não trabalho com essa loucura. Eu acho que quanto mais a gente fizer isso, a gente fica num aneurisma, sabe? Numa coisa neurótica, assim. Não. Parece que é um pecado tomar um café, tomar uma água quando tá calor. Não é por aí que a gente vai.
mas vamos olhar calmamente esses números para analisar como eu fiz com aquela aluna. O que ela estava fazendo que não estava atingindo aquele número que ela tanto queria para o tênis. E felizmente no segundo mês ela organizou melhor, ela anotava os gastos dela, a gente fez uma planilha junto, ela fez o planilhamento então dos dados, e ao final desse segundo mês então ela conquistou esse tênis que era o sonho dela. Ela comprou um tênis da Nike muito bonito e ela veio toda feliz com o tênis no pé mostrar, conquistei o tênis, mas não porque ela deixou de viver, é porque ela se planejou para atingir o objetivo. Então eu peço que vocês calmamente façam esse levantamento. Receita líquida, tudo que eu gasto e onde gasto, tá? E também esse levantamento de se vocês têm algum tipo de dívida já, para quem eu devo, quanto eu devo. Esse é o primeiro cenário que a gente vai analisar para poder organizar a vida financeira de vocês. Tema de casa para nossa segunda aula, que a gente vai trabalhar outros assuntos, certo? Vamos seguir então. Depois que a gente colocar tudo, a gente tem uma sugestão para vocês fazerem o cenário de vocês. Ele assusta um pouco, tá? Porque eu vou colocar na primeira coluna quanto eu ganho por mês, que é a nossa receita líquida, quanto eu gasto por mês, né? Que é aquele movimento todo que a gente tem o volume, e quanto estou devendo no total. E aí vocês vão ter um panorama de qual é a situação de vocês atual. Não se assustem com esse primeiro momento. Não se assustem porque tudo na vida tem como modificar. Quando a gente muda a forma de pensar, a forma de olhar, a gente consegue tomar ações diferentes, tá? A gente vai com calma. O primeiro cenário assusta a gente, depois a gente quer sair correndo, depois a gente não entende mais nada, depois a gente vai dizer, não, quero participar dessa aula mais, eu não vou conseguir. Parem com isso. Vocês vão conseguir sim. Só que quando a gente não sabe o que é e quanto tá tudo bem. Depois a gente olha, se assusta, a gente tenta correr, porque o nosso cérebro quer nos proteger da dor, e depois a gente toma a iniciativa de mudar e aí a gente faz a coisa diferente, certo? Então o primeiro passo é sempre o mais difícil, tá? Não imaginem vocês que quando eu comecei lá aos 19 anos, foi fácil começar. Não imaginem vocês que ter disciplina até hoje é fácil, a disciplina ela machuca às vezes. Tu vê uma coisinha mais animada, tu quer comprar mais rápido, tu às vezes que não quer negociar, tu tá nervoso, tem aqueles dias mais difíceis, então não dá para perder a disciplina, não dá para perder o foco. Então se a gente quer tal situação, a gente não vai aceitar menos do que a gente merece, tá? Isso é outro ponto importante. Não aceitem menos do que vocês mereçam. Então, se vocês querem realizar uma situação, vocês vão focar naquela situação, mesmo que o cenário hoje seja ruim, seja feio. Talvez tenha cenário bonito aí também, eu não sei como é que tá a vida financeira de vocês, espero que vocês me contem. Mas, se não tá bonito, a gente faz ficar, não tem problema não. Precisamos do cenário atual. Por que a gente precisa disso? Porque é dali que a gente vai sair construindo a mudança. Não adianta trabalhar com o cenário real, daí a gente só se ilude. Então eu peço que vocês tenham muita coerência, muita tranquilidade para fazer esse tema de casa, tá? Vamos todo mundo junto que a gente vai conseguir ter um programa bacana aí de jornada financeira, uma mudança boa para a vida de vocês. É possível organizar um plano financeiro. E é possível, é realista e a gente consegue. A gente faz recuperações financeiras de grandes empresas aí, de pequenas também, do médio. Então eu aviso vocês assim, recuperação financeira, ela faz parte da nossa estratégia de negócio. A gente ajuda empresas muitas vezes a olhar os números de uma outra forma. E se a gente consegue fazer isso com negócios, imagina na vida pessoal. Então, é o querer, né? Quando o empresário quer, quando nós queremos, a gente consegue fazer essa mudança. Então, fica esse legado para vocês. Olhem o cenário, não se assustem, não corram, fiquem na segunda aula e vamos juntos até a última aula aí que ainda tem bônus para vocês. Vamos organizar essas finanças. Eu coloquei aqui para vocês algumas sugestões de aplicativos que vocês possam estar baixando no celular para fazer essa gestão de vocês. Também serve outras metodologias, tá? São só alguns indicadores aí de aplicativos. Vocês podem fazer numa planilha de Excel, vocês podem fazer num caderno, vocês podem anotar em algum lugar, mas o importante é que vocês façam anotações dos gastos de vocês. Anotar o dia, o quanto e para onde foi. Só para vocês gerenciarem os números de vocês. Se vai ser num aplicativo, os próprios bancos hoje também têm
um gerenciador, né, dos valores que vocês pagam lá, que vocês recebem, eles têm um estratificador lá de receitas e despesas. Mas é importante olhar para a gente saber para onde está indo. Esse é um passo importantíssimo para vocês. Deixei aqui algumas dicas de aplicativo, se você já não tem algum baixado, para vocês conhecerem. E também nós vamos disponibilizar depois uma planilha para quem tiver interesse, é só me pedir, quem quiser uma planilha, senão o aplicativo funciona muito bem. E a reserva de emergência, né, pessoal? A reserva de emergência, ela é um ponto fundamental e ela é uma reserva que muita gente não tem, né? Então, muitos falam, eu tenho, eu vou fazer, enfim, mas muita gente não tem reserva de emergência. Qual é que é o período ideal de uma reserva de emergência? A gente precisa ter pelo menos guardado 6 meses para se alguma coisa aconteça. Então, por isso aqueles números iniciais que eu falei para vocês. O quanto eu preciso ter de reserva de emergência? É o quanto a gente precisa para viver mensalmente, né? Isso sem nenhum supérfluo, sem nenhum luxo, sem o básico, né? Eu preciso ter 3 mil reais por mês, por exemplo. Eu vou multiplicar os 3 por 6, eu tenho que ter guardado quietinho 18 mil reais. Então, isso é o ideal, né? Então, a gente atinge, às vezes, 12 meses, um ano e meio de reserva de emergência, mas o ideal para vocês é que tenham pelo menos 6 meses guardados, de forma que vocês possam manter o padrão de vida de vocês, de novo, o básico, por 6 meses de forma saudável. Esse é o período ideal. Mas eu não tenho reserva de emergência, ou eu já tenho, onde é que eu vou investir? A gente vai falar de investimentos também no decorrer das nossas aulas, mas imaginem o seguinte, o dinheiro de uma reserva de emergência, ele não é para investir na bolsa de valores, que a gente está vivendo um momento agora de volatilidade muito alta, né, de uma queda brusca. Ele não serve para vocês darem para o pessoal de pirâmides aí, que a gente teve tantos golpes por aí. Ele não serve para vocês darem para esses traders agora, que é moda, de me dê o seu dinheiro que eu vou na bolsa, eu capto negociações. Acalmem-se, reserva de emergência é aquele dinheiro que, se precisar, tá na mão. Esse é o conceito que vocês precisam ter. Onde investir, a gente vai dar algumas dicas de investimento, mas imagine que esse dinheiro, ele não pode sofrer variações bruscas. Vocês não podem simplesmente juntar os 18 mil, aplicar na bolsa e perder 42% disso. E ele precisa ser alguma coisa imediata, né? Que vocês possam ali pegar esse valor, porque é uma emergência. Então não é uma questão de aplicar num fundo que é D mais 30, não é aplicar num fundo que vai demorar mais de 40 dias para vocês receberem um dinheiro. Não é para isso que a reserva de emergência serve. Ela serve para que vocês tenham liquidez imediata. Aconteceu uma situação, eu tenho minha reserva de emergência, tá? E se vocês não têm reserva de emergência, se não existe nada, eu sugiro a gente começar já nesse planejamento da jornada, a gente pensar em separar 30% do que vocês ganham por mês para construir a reserva de emergência de vocês. Não gritem, não se desesperem, não me chamem de louca, não digam, mas é fácil, 30%. Fiquem calmos, essa é sempre a ideia inicial. Se hoje eu consigo juntar 10%, que o meu cenário é 1, ok. Se eu consigo juntar 15, 20, 25, assim, o ideal é 30%, guardar isso num fundo para ser reserva de emergência. Mas se hoje o teu cenário não permite os 30, vamos começar a construir um planejamento para chegar nos 30. Iniciamos com 5%, 10%, o que for possível dentro do cenário que vocês têm. Mas é importante que vocês construam uma reserva de emergência. Então essa é a nossa primeira aula, fazendo uma revisão. Tema de casa para a segunda aula. Vocês precisam organizar a receita líquida de vocês, os gastos de vocês, então quanto gasto e para onde vai o dinheiro, e quanto eu tenho de dívida e para quem eu devo. Esse é o primeiro passo. E vocês já podem organizar se vocês têm alguma reserva de emergência, se vocês já têm essa construção, ou se vocês absolutamente não têm nada, nem pensaram sobre o assunto, ou pensaram, não começaram ainda. Então, para nossa segunda aula, a gente vai resgatar essas informações para ir começando a construir a relação de metas, objetivos, essa construção de investimento, para a gente poder organizar no final essa tua jornada financeira. Obrigado por essa aula, e as dúvidas de vocês podem ser mandadas por e-mail no nosso grupo de WhatsApp. Fiquem muito à vontade. Muito obrigada e até a nossa próxima aula. Um grande beijo!